Eu quero começar lendo Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o... É isso aí. Quem era o Filho do Homem aqui? O que ele veio fazer? Buscar e salvar o perdido. Bom, esse é o último versículo de um pequeno trecho, um episódio que aconteceu aqui, que é muito conhecido. Jesus, cerca de 2000 anos atrás, nasceu, certo? E desde que ele nasceu, ele entrou num caminho. Ele tinha uma direção, que era a cruz. Esse era o alvo dele. E nessa caminhada, nessa jornada dele, ele passou por vários lugares. E onde ele passava, ele salvava as pessoas, curava as pessoas. E nessa passagem de Lucas 19, ele estava em Jericó. Quando ele estava chegando em Jericó, antes dele entrar em Jericó, ele encontrou uma pessoa. Vamos ler aqui, no versículo 35 do capítulo 18. Eu vou ler até o 43. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Versículo 41, parte A, fala o seguinte: que queres que eu te faça? O Senhor pergunta para você essa noite isso. Que queres que eu te faça? Você veio aqui por algum motivo, não veio? Com certeza Deus te trouxe aqui. Talvez você recebeu um convite de alguém, ou você veio porque você está acostumado, não sei. Mas creia nisso, foi Deus que trouxe você aqui. E Ele está perguntando para você hoje: que queres que eu te faça? Parece estranho, né? Perguntar por um cego: o que quer que eu te faça? É ou não é? É meio óbvio, né? Mas o Senhor sempre quer ouvir de nós. E nós precisamos ser muito claros e específicos com Ele. Nesse caso aqui, Ele queria ver. E você, o que você quer? Mas aí, o Senhor continua. E ele entra em Jericó. Versículo 1 do capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Parecia até engraçado, né? Ele era baixinho, tinha uma multidão, ele queria ver Jesus, não conseguia, né? O que ele fez? Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma figueira, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Então ele saiu correndo na frente da multidão, subiu na árvore e ficou esperando. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria.
Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Aí vem o versículo que nós lemos no começo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Bom, Zaqueu era um publicano. Um publicano era um cobrador de impostos. E naquela época, cobrador de impostos não era uma pessoa muito bem vista e muito bem quista pela sociedade. O povo não gostava muito. Por quê? Eles deviam fazer muita coisa errada, né? No entanto que lá na frente, quando ele encontra com o Senhor, ele fala: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então nós temos uma pessoa que não era bem vista pela sociedade aqui. Ele não era bem aceito pela sociedade. Se nós formos ver na história, tinha 2 tipos de cobradores de impostos naquela época lá em Roma. Tinha os que eram do Império Romano mesmo, que eram romanos, que cuidavam de uma outra área. E esses aqui provavelmente eram do povo judeu, e eles cobravam ali pedágios, cobravam coisa ali do dia a dia. Então o povo realmente não gostava, porque é como se eles fossem um traidor. Imagina que eu sou um judeu trabalhando para o Império Romano, e eu vou cobrar imposto de quem? De judeus. Vocês vão gostar de mim? Não, né? Então ele não era uma pessoa muito bem aceita. E o outro personagem que nós lemos era um cego. Vamos trazer para o dia de hoje. Alguém que sofre com alguma deficiência física tem facilidade, é bem adaptado na sociedade? Tem recurso, tem as coisas para ele na sociedade hoje? Sim ou não? Tem, mas não é do jeito que precisa. Imagina naquela época como não era. Geralmente eram mendigos, tinham que ficar ali pedindo e vivendo do que os outros davam. Era uma situação bem complicada. 2 pessoas que provavelmente eram desprezadas pela sociedade. Um era muito pobre e o outro rico. E tem outra coisa comum nas 2 passagens. Quando o cego começou a gritar, o que o povo começou a falar para ele? Fica quieto. Mandaram ele parar. E ao invés de parar, ele começou a gritar mais alto. Zaqueu também foi impedido pela multidão, mas não porque eles não queriam, é porque ele não conseguia enxergar. Mas quando o Senhor falou: eu vou jantar na sua casa, o povo começou também a falar. Eu fico imaginando se Jesus fosse na onda do povo. Quem ele teria salvo aqui? Agora olha para a sua situação. Imagina se Jesus olhasse para você do jeito que você é e falasse assim, ó, eu estou falando pelos defeitos, tá? Não pelas qualidades. Fosse lá conversar com a sua mãe, com seu pai, com seu marido, com a sua esposa, falar: aí, o que você acha desse? Você acha? Estou pensando em salvar. Estou pensando em salvar a Alessandra aqui. O que você acha, Marcelo? Pega num dia que o Marcelo está de cabeça quente. Ih, essa aí não. É ou não é? Imagina se o Senhor fosse nessa. Imagina a situação desse cego. Como ele não se sentia. Bom, outra coisa aqui é que ele era um homem rico. Imagina ele entrando, o Senhor falando para Zaqueu aqui: vou jantar na sua casa hoje, vou lá. Imagina ele: puxa, vou receber Jesus. Ele era muito rico, né? Não era pouco. Porque ele ia dar metade dos bens dele e ainda restituir 4 vezes o que ele defraudou. Ele devia ter um pouquinho de dinheiro. Imagina ele: Senhor, olha esse tapete que eu trouxe da Arábia, né?
Olha essas janelas aqui que construíram para mim. Olha a mesa que eu me sento, Senhor, aqui nós vamos preparar. Olha os servos que eu tenho trabalhando para mim. Imagina Jesus olhando para ele e ouvindo isso. Não estou dizendo que foi assim, tá? Eu estou só imaginando. E eu imagino o Senhor olhando para ele, né? E aí a primeira coisa que ele fala para o Senhor é: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Você acha que foi aleatório isso? Por que ele decidiu fazer isso? Por que do nada assim? Alguma coisa tocou no coração dele. Alguma coisa tocou no coração dele. E ele fez uma escolha. O que tocou no coração dele aquele dia? O que foi? Jesus. O Espírito Santo. Inevitavelmente, quando o Senhor nos toca, nós temos que fazer uma escolha. Moisés fez uma escolha. Sim ou não? Ele deixou a riqueza do Egito. Imagina que ele ia ser príncipe. Ele estava destinado ao trono. Se hoje em dia o povo ainda não sabe como constrói pirâmide, tem um monte de teoria, mas ninguém sabe de verdade. Moisés sabia, ele estava lá, né? Provavelmente. Você acha que ele sabia pouco? Você acha que ele tinha acesso a pouco? Mas ele fez uma escolha. Vamos ler? Hebreus 11, 26. Está falando de Moisés, tá? Vamos ler a partir do 24 para todo mundo entender. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés fez uma escolha. Que escolha você faz? Por que você busca o Senhor? Lembra, eu te perguntei agora há pouco. O que você quer do Senhor? Por que você veio aqui? Abraão também fez uma escolha, deixou a família, deixou a casa dele, deixou as origens dele e saiu sem saber para onde ele ia. Já pensou isso? O que você escolhe hoje? Bom, nós vimos aqui dois personagens de duas classes sociais completamente diferentes. Os dois encontraram o Senhor e os dois foram salvos. E eles encontraram o Senhor na jornada deles, certo? Lembra que eu falei que o Senhor começou a jornada desde pequeno, rumo à cruz? Você, quando nasceu, começou a sua jornada. E eu quero dar um exemplo hoje, que nós nascemos com uma mochila vazia, invisível, não dá para ver. Mas, durante a vida, coisas vão sendo colocadas nessa mochila. Um dia, seu pai olha para você e fala assim: você não vai dar em nada. O que você sente quando ouve isso? Foi colocado na mochila. Ou você vê seu pai batendo na sua mãe, seus pais brigando, ou de repente você descobre que houve uma traição, e vai mais uma coisa na mochila. Seus erros, culpa, ressentimento. Quanta coisa vai sendo jogada nessa mochila, sim ou não? Só que quanto mais coisa joga, como vai ficando? Pesado. Se eu coloco um pezinho aqui, ó, de 1 quilo no seu tornozelo, quando eu colocar, você vai começar a sentir, sim ou não? Vai ser difícil de andar. Depois, acostuma. Você nem percebe mais que ele está ali. Se tira, aí você percebe. Sim ou não? Não é assim? Aí você fala: puxa, o nosso está leve. Não é, porque tinha um peso. Às vezes você está acostumado tanto a carregar esse peso nas costas que nem percebe mais. Nem percebe quanta coisa está aí dentro. Sonhos que você tinha que não realizou. Aí você perde a esperança.
Amizades que você tinha, você não pode ter mais. Às vezes uns problemas na família que nunca se resolvem. Parece que a coisa não anda. Tudo isso vai pesando em nós. Além disso, tem o peso do pecado. Paulo fala que o pecado... Paulo não, né? Fala em Hebreus, a gente não sabe quem escreveu, alguns atribuem a Paulo. Que é o pecado nos assedia. Imagina isso. Esse peso nas suas costas o dia inteiro, o tempo inteiro, te tentando. Te apertando. E aí, vamos pensar numa coisa aqui. Alguém se sentiu sozinho já? Aí você está lá no meio de um problema, parece que ninguém entende o que você está passando. Ninguém vai me ajudar nisso aqui. Conversa comigo, não adianta, você não vai me entender. Você se sente sozinho, abandonado. Jornada solitária. Sabe que o Senhor está vendo a sua situação. Ele olha para você, Ele vê você. Mas não é um olhar assim, tô te vendo, viu? Eu te vi, Fábio. Vi o que você fez lá no seu quarto. Não é assim o olhar do Senhor para nós. Lembra quando Pedro negou Jesus? Lembra? E aí ele estava lá, e aí a Bíblia relata que o Senhor olhou para ele. E ele chorou amargamente. O olhar do Senhor, não o olhar que olha nos seus olhos. Quando Ele olha para você, Ele enxerga a sua alma. Ele sabe quem você é. Ele conhece você. E quando Ele olha, Ele sabe de todos esses. Ele enxerga a mochila invisível, vamos dizer assim, né? Ele sabe tudo que está aí dentro. Tudo que está pesando. Ele conhece. Bom, a gente estava falando de Jericó, certo? Vocês sabiam que provavelmente foi só essa vez que Jesus passou em Jericó? Provavelmente, porque esse é o relato de quando ele foi, passou, fez esse trabalho e foi. E hoje ele está passando aqui. Mas você sabia que para você pode ser a última vez? Às vezes a gente fica deixando para depois. Amanhã eu faço. Amanhã eu deixo de fazer isso aqui. Não, o Senhor sabe do meu coração. Mas talvez hoje seja a última vez. Imagina que Jesus está passando hoje aqui, talvez para você amanhã ele não passe. Para Deus, as promessas, a salvação, o arrependimento, o perdão, tudo é sempre agora, é sempre hoje. Vamos ler? 2 Coríntios 6:2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis, vamos ler comigo? Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis o dia da salvação. Quando é o momento da salvação? Agora. Você vai deixar para amanhã? Assim como esses homens se posicionaram diante do Senhor, o Senhor pede hoje que você tome uma posição diante dele. Daqui a pouco eu vou convidar vocês para virem aqui na frente para fazer uma oração. Quando convida, alguém para vir na frente, o povo pensa assim, mas Deus conhece o meu coração, certo? Sim ou não? Conhece, lá em Jeremias fala assim: eu, Senhor, conheço o coração, sei que ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Do mesmo jeito que o Senhor conhece as suas dores, Ele conhece os seus pecados. Ele sabe da sua hipocrisia.
Ele sabe das suas mentiras, das coisas que você faz e acha que ninguém está vendo. Ele está vendo. A nossa vida é diante dele. Lembra que eu falei que ele enxerga a sua alma? Então quando você pensar assim, Deus conhece meu coração, lembra disso. Enganoso e corrupto. Quando ele fala enganoso, não é porque você engana a Deus, é porque você se permite ser enganado pelo seu coração. Você acha que está fazendo certo, você já acha que está indo bem, mas não está. Você está se enganando. Quando chama para fazer oração na frente, por que é importante eu me posicionar aí? Vamos ler? Mateus 10, versículo 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu gostaria que não tivesse esse versículo na Bíblia, mas ele está aqui. Então nós precisamos nos posicionar. Percebe como isso é sério? O que é isso aqui? Isso aqui é o ponto de chegada. Certo? Muitas vezes a gente conhece o Senhor Jesus por onde? É onde inicia a nossa jornada. Para muitos, hoje pode ser o ponto de chegada, certo? É a primeira vez. Mas sabia que ele também é o ponto de partida. É da onde você começa. Mas não é só isso, ela também é um ponto de encontro. E ela também é um ponto de referência. Então você chega aqui, você começa daqui, você volta para cá, e essa aqui é a sua referência. E sabe aonde a sua mochila vai ser esvaziada? Aonde? É aqui. É aqui que sai o peso. É aqui que encontra a salvação. E qual é o dia da salvação? É hoje. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: vou convidar para frente quem não recebeu Jesus. Eu não vou fazer isso hoje. Eu quero que, se você foi tocado nessa mensagem em algum momento, se alguma coisa te iluminou, eu quero que você venha aqui na frente. Primeiro, para você confessar os seus pecados. Felizmente muitos esquecem dessa parte do Evangelho. A Bíblia diz que todos pecaram, estão carentes da glória de Deus. Qual foi a última vez que você confessou pecado para Deus? Qual foi a última vez que você percebeu que tinha um pecado? E também nós aprendemos na Bíblia que existem pecados que nós não temos consciência. Então, todo mundo quer: Senhor, abençoa meu trabalho, Senhor, minha família, Senhor, me cura. Mas quais são os que falam assim: Senhor, me perdoa porque eu xinguei o meu marido. Senhor, me perdoa porque eu menti. Senhor, me perdoa porque eu sou uma pessoa inconstante. Senhor, me perdoa porque eu sou assim. Qual foi a última vez que você fez isso? Então, a cruz é o ponto de encontro. A Bíblia, Isaías fala, que eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as suas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus, e por isso Deus não te ouve. Muitas vezes você fala assim: mas não estou sentindo a presença, mas parece que não está andando. Aí lembra desse versículo:
O pecado faz separação. Precisa confessar o pecado. Precisa pedir perdão. E quando você vai pedir perdão para Deus, não é assim. Você, vamos lá, passou o dia inteiro, né? Xingando os outros, brigando com a mulher, tratando mal os filhos, mentindo, enrolando, brigando no trânsito. Passou o dia inteiro fazendo isso. E cada vez que você fez isso, você joga tudo numa sacolinha de pecado, certo? Aí você vai orar à noite e fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Você precisa dar nome aos bois. Você precisa falar: Senhor, me perdoa porque eu fiz isso aqui, ó. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso aqui, ó. Isso. Você tem que falar. Muitas vezes a sua vida não anda, é por causa do peso do pecado que você não confessa. E não é só confessar, tem que deixar. É isso que é o arrependimento. O arrependimento, lembra que eu falei dos homens que tomaram posição e mudaram de vida? Essa é a mensagem da cruz. A cruz é o seguinte: aqui sou eu, aqui não sou mais. Precisa ter mudança de vida. Aí você fica pensando assim, né? Senhor, por que minha vida não muda? Por que isso, aquilo não acontece? Por que isso, aquilo não acontece? Aí o Senhor pergunta para você: por que você não muda? Por que você não faz diferente? Talvez no dia que você fizer diferente, as coisas mudem. Bom, o primeiro ponto é, quando eu chamar você para frente, o que você vai fazer? Confessar seus pecados, se arrepender. E o segundo ponto é, se você nunca fez isso da sua vida, fala assim: Jesus, entra na minha vida, eu te aceito hoje. Você vai fazer isso. E se você já fez isso alguma vez, você vai falar assim, você vai renovar o seu compromisso com o Senhor. Você vai se reconsagrar ao Senhor. Amém? E o terceiro ponto é que você vai esvaziar a sua mochila. E aí vamos ler Mateus capítulo 11, do 28 ao 30. Vamos ler todos juntos? Vinde a mim todos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você quer sair hoje daqui mais leve? Sim ou não? Então você precisa ter essa atitude dentro do seu coração, sabe? Sim, Senhor, me perdoa. Eu não sei se enquanto eu falei, algum pecado seu foi iluminado aí. Alguma coisa que você está fazendo errado apareceu dentro de você. Você se lembrou. Se você se lembrou, é porque o Senhor quer que você confesse. Outro ponto, eu não sei se alguma dor sua, algum trauma seu, algum problema que você tem enfrentado, se você lembrou, se você já veio com ele na mente. Quando você vier aqui, é isso que você vai fazer. Você vai soltar para o Senhor. Como que você solta para o Senhor? Do jeito que você conversa com um amigo. Sabe? Puxa vida, olha, você não sabe o que meu pai fez comigo. Ele fez isso, eu estou triste. Estou me sentindo muito mal com isso hoje. É assim que fala com o Senhor. Eu estou ansioso, Senhor. Eu acho que não vai dar mais certo para mim, não. Eu acho que não tem mais esperança. É desse jeito. Bem, Pai, em nome de Jesus, estão aqui os teus filhos, Senhor. Senhor, nessa noite, coloca a vida de cada um diante de Ti. Senhor, mais do que ninguém conhece o coração, conhece os sentimentos, conhece a alma deles, Senhor. Sabe o que eles estão precisando, sabe o que eles estão sentindo, Senhor. Então receba o Senhor na sua presença. Repitam comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro a Ti, eu sou um pecador e eu preciso de Ti.
Perdoa os meus pecados, Senhor. Me purifica com teu sangue, Senhor. Me aceita na tua presença. Eu consagro a minha vida a ti. Me fortaleça, Senhor. Me dá uma chance de começar de novo, da maneira correta, da maneira como te agrada. Eu sou fraco, por isso eu preciso do teu Santo Espírito me guiando, me ungindo, me lavando. Me lava essa noite.